às vezes elas podem dizer assim, como é que contam história, né? E é uma história que tem muitos dramas no meio do caminho, mas eu acho que eu queria trazer uma reflexão, que é, a gente precisa revisitar a nossa história. A gente precisa honrar e respeitar essa história. A gente precisa saber que nós somos consequência dela, que se eu puder revisitar e ver o que é que eu posso fazer de diferente, fazer. E é muito importante que a gente trabalhe as nossas curas interiores, né? Que a gente faça as pazes, né? Fazer as pazes com os nossos ancestrais, com o que eles conseguiram nos trazer, tirar sempre a perspectiva positiva das coisas e olhar para o futuro de forma comprometida em fazer as coisas acontecerem. Eu acho que isso é algo que vale a pena, né? A gente está aqui para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ideias que Somam, o podcast da Copiedu. Eu sou Letícia Andrade e estou aqui com o nosso 4º episódio da temporada Trajetórias de Sucesso. No encontro de hoje, nós vamos explorar a trajetória de uma renomada mentora de carreiras e negócios. Catarina Alcântara é especialista em soft skills, palestrante, treinadora comportamental e mentora de carreira e negócios. Administradora graduada pela UFRN, pós-graduada em gestão estratégica de negócios e em gestão de pessoas, com MBA em neurociência e psicologia positiva no desenvolvimento humano, sócia e diretora pedagógica da Oratória Natal. Vamos conhecer mais sobre ela, como ela construiu sua trajetória de sucesso e quais foram seus desafios para se tornar esse sucesso que é hoje. Seja muito bem-vinda, Catarina. Obrigada, Letícia. Muito bom estar aqui no Ideias que Somam. E falar sobre trajetória pessoal é sempre bom, porque eu acho que é bom a gente revisitar a nossa história, porque todas as histórias precisam ser honradas, né? Isso. A gente estava conversando sobre isso agora, antes aqui da gente iniciar. Como é bom a gente contar a nossa história, revisitar, reviver o que foi tão importante na nossa trajetória. E eu gostaria de passar a palavra para você, que eu sei que você tem uma história incrível, e eu queria saber onde tudo começou. Eu acho que todas as histórias são incríveis, mas eu vou buscar aqui compartilhar o que de repente pode inspirar outras pessoas a revisitarem a sua própria história. Não inspirar propriamente na minha, mas ver aí na sua jornada o que é que acontece. Vamos lá na perspectiva profissional, né? Isso. Que é que me trouxe até aqui. Então, eu na infância... Eu tinha um objetivo, na infância minto, mas eu acho que ali por volta da adolescência, quando eu cheguei para decidir qual formação eu faria, a minha primeira opção foi administração. Sim. E a minha motivação era seguir os passos do meu pai. Meu pai era empresário, mas ele não tinha tido a oportunidade de estudar. Ele na verdade é o filho mais velho de uma família de 21 filhos. 21 né? Tios. 21, alguns tios. Ficaram no caminho. Né? Não faleceram, mas assim, ele tinha 11 irmãos. 10, na verdade, 11º era ele. Então, dentro dessa jornada, meu pai é empresário, eu sempre tive nele uma inspiração de pessoa, de profissional e tudo mais. E eu cresci num lar em que meu pai tinha 2 pilares que eram muito fortes e que falavam muito para a gente. Um era o pilar da educação. Ele não teve oportunidade de acessar, ele foi até o 4º ano primário, nem sei se hoje a gente chama assim, né? Mas foi tudo que ele conseguiu. E ele tinha uma forte desejo de que os filhos tivessem uma jornada diferente nesse quesito. Com muitos irmãos deles conseguiram fazer a formação superior, então ele se inspirava meio que nos irmãos. E ele era muito claro quando ele dizia que queria que os filhos fossem formados. Inclusive, ele brincava dizendo que o que deixaria de herança era a educação. E, de fato, ele se dedicou muito a isso. E foi a única herança que nos deixou, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com as palavras, que elas têm muito poder. E ali, por volta dos 15 para 16, eu decido fazer administração. Eu tive uma oportunidade muito boa de estudar em boas escolas, né? Estudei numa grande escola de Natal. Isso me oportunizou ter, então, condições de passar na Universidade Federal. Eu passei no primeiro vestibular, eu tinha 17 anos. Assim que eu passei no vestibular, eu fui conversar com meu pai e pedir para trabalhar com ele. Eu tinha também um desejo muito forte de me aproximar do meu pai, porque meu pai era... a história familiar ela é muito interessante, que minha mãe ela tem 20 anos menos que meu pai. Então, era uma relação muito grande, meio que patriarcal ali nesse movimento. Então, nós tínhamos uma família bem estruturada, porém não havia tanto diálogo. Então,
a parte, essas questões eu sentia muita falta. Eu dizia, não, se eu for trabalhar com meu pai, eu vou ficar mais próxima dele. Então, passei no vestibular, pedi para trabalhar com ele, ele prontamente aceitou. E aí começa a minha jornada profissional aos 17 anos. Antes mesmo de ingressar na universidade, eu começo a trabalhar com ele. Ele tinha uma empresa de mármores. E aí, até então, tudo que eu sabia era que era um negócio bem sucedido, porque minha mãe, como era do lar, meu pai, em casa, ele só levava as coisas que funcionavam bem. Então, a gente tinha uma leitura do que chegava, né? Com certeza. Mas não necessariamente da realidade. Quando eu começo a trabalhar com ele lá, aos 17 anos, muito entusiasmada, muito mais com a perspectiva de estar próxima dele, de aprender com ele, do que propriamente o trabalho, eu descubro logo nas primeiras semanas, nos primeiros meses, que os negócios não iam tão bem quanto nós acreditávamos que ele ia. E aí eu tive alguns baques, digamos assim, né? Mas é interessante porque isso também marca a minha... na verdade, me revela um traço de personalidade que eu tive desde cedo, mas que os fatos trouxeram isso à evidência, que foi... embora eu tivesse percebido aquilo, o respeito pelo meu pai, a admiração, ele não foi comprometido. Porém, quando eu começo a trabalhar com ele, com 6 meses as coisas já... O negócio já não ia bem, mas aí com 6 meses a coisa ficou muito difícil. Ali no 8º mês, mais ou menos, as coisas eram mais desafiadoras ainda. O fato é que 1 ano depois, eu tinha ingressado na universidade, 6 meses só estava no curso, meu pai vai à falência. Isso sendo de resumo, né? Quanto tempo depois que você eu estava lá, eu acho que 1 ano. Então você acompanhou o processo. Eu acompanhei, mas eu acompanhei chegar... isso, mas eu acompanhei de forma muito forte e eu acho que muito dramática para quem só tinha 17 anos. Isso. E até então uma visão da vida muito diferente do que ela era de fato, né? Então nós fomos educados lá em casa com um lar saudável, como eu falei, com todas as condições, né? Não tinha nada em excesso, mas tínhamos todas as condições, uma boa casa, um bom carro, uma boa escola, não nos faltava nada. E aí eu começo a perceber que aquilo não era tão sustentável assim. E aí meu pai começa a conversar mais comigo. Quando você vai falando aí, eu fico curiosa assim. Ele lhe deu abertura, ele conversava isso com você. E aí eu vi muitas coisas. Então eu vi meu pai sendo ameaçado por agiotas, né? Eu vi credores cobrando lá fortemente, eu vi ele com dificuldade de fazer o pagamento da folha de pagamento. É como se tudo que eu acreditasse do negócio não era real. Mas uma coisa que eu acho interessante ressaltar é que isso não fez com que eu tivesse aquele baque de dizer, meu pai não é perfeito, não é o herói. Não, naquele momento, aí de novo, voltando ao meu traço de personalidade, eu digo, não, eu tenho que ajudar de alguma forma. E eu acho que eu ajudei não levando isso para casa também. Se ele não levava, não seria eu que levaria. Então, o percurso entre a empresa e a minha casa era um percurso longo. Então, muitas vezes ele ia falando algumas coisas, algumas situações. Esse processo dele de decadência, digamos assim, fez ele refletir muito sobre a vida. Ele ali tinha uns 60 anos, né? Meu pai tinha idade para ser meu avô. Então, ele fazia muitas reflexões do que tinha feito a situação chegar naquele momento. Então, foi um processo de aprendizado muito forte. E aí, o fato é que 1 ano, mais ou menos, eu acho que meu pai vai à falência total e eu presencio uma cena que foi muito emblemática na minha construção das minhas decisões por aí em diante, que foi meu pai entregando a chave do negócio dele a um agiota. Ele perdeu o negócio. E assim, eu não julgo, né? Ele não julgo, até porque meu pai, ele foi empresário a vida inteira e aí ele chegou nessa situação, sem julgamentos aqui, eu acho que eu tenho que trazer a evidência que traz para mim. E aí nós passamos a viver um processo muito doloroso. Meu pai já tinha 60 anos, a falência foi de fato, em absoluto, ele não construiu patrimônio, não tinha o que vender, não tinha nada. Nós passamos ali 1 ano, teve uma coparticipação, uma contrapartida do agiota que pagou o aluguel por um tempo, né? Algumas questões em 1 ano. Meu pai voltou a trabalhar num trabalho que ele fazia quando ele era jovem, e isso demandava dele muita energia, ele tinha que viajar e tudo mais. Os irmãos dele deram algum suporte ali naquele início, mas o fato é que meu pai começou a entristecer, adoeceu, né? Ficou triste, ficou desmotivado. Eu sou 2 de 4, então eu era a segunda de 4, mas essa não faz tanta diferença porque a minha irmã mais velha é 1 ano mais novo que eu, meu irmão mais novo é 5 anos mais jovem, 4 anos mais jovem que eu, então a diferença de idade era muito pouca. Então meu pai volta ao mercado dessa forma, como é que ele conseguiu. Ele ainda tentou ali empreender numa padaria, mas não deu muito certo.
E aí, entre esse processo de falência, eu acho que um ano e meio depois, eu já tinha entrado no mercado de trabalho por estágio. Então, quando eu vi que as coisas não estavam indo bem, o curso de administração me dava muitas possibilidades, eu entrei para o mercado para fazer estágio. Então, eu estagiava das 7 às 12, das 13 às 17 e ia para aula. Em empresa? Em empresas. Né? Então, ao longo dos meus 4 anos, que foi o tempo que eu não estava mais com meu pai na universidade, eu fiz muitos estágios, sempre 2 estágios. Naquele momento, já por necessidade. Então, aí que um ano depois desse processo de falência do meu pai, ele vem a falecer. Ele sofre um acidente e aí ele morre. Acidente de carro? Foi, na verdade, ele foi vítima de atropelamento. Então, as coisas já iam muito ruim, porque a gente estava ali no processo de se adequar. Foi muito difícil para a família, porque tinha um contexto de como é que vamos, como é que não vai, mas a gente tinha a segurança que ele estava ali. E essa figura do meu pai sempre foi muito emblemática de que, enquanto ele ali estivesse, ele ia encontrar uma forma. Isso. Que foi o que aconteceu. As coisas iam se resolver. Mas eis que num sábado, 31 de maio, há 21 anos atrás, acontece esse acidente e aí ele vem a falecer. E aí há um divisor de águas muito interessante, porque houve esse primeiro, né, quando foi a falência da empresa. Entre essa falência e ele faleceu, acho que foi ali 1 ano e meio, 2 no máximo, acho que não mais que 2. E aí a gente entra numa nova jornada que também tem impacto muito forte nas minhas decisões profissionais. Eu tinha a ideia de que seria empresária. Entendi que já não mais seria, porque não ficou um negócio para gerir. Eu ir na universidade, o curso de administração continua me interessando. Eu começo nesse processo de estágio. A convivência com meu pai, nesses 2 últimos anos, digamos, de vida dele, me aproximou muito, ao passo que ele começou a transferir as responsabilidades da família para mim. Sim. Então, ele viajava, ele mandava o dinheiro para uma conta, eu tinha que pagar as contas, porque minha mãe sempre foi do lar e ela nem nessas circunstâncias ela assumiu. Então, imagina ali que com 21 anos eu já estava assumindo essa responsabilidade dessa natureza. Meu pai morre e aí, naturalmente, eu já estava ali e continuei. Continuou. Não foi um processo muito refletido, né? Você só seguiu? Eu só segui. Sem eu literalmente só segui. E aí, naquele momento, eu tive apoio dos meus tios, né? Dos irmãos do meu pai. Isso foi muito importante. Eu gosto de trazer isso, porque foi um apoio muito válido. Em que perspectiva? Um dos meus tios me chamou, eu fui fazer o atestado de óbito do meu pai. Teve todo um processo aí, uma burocracia e tudo mais, ok. E aí eu me recordo que no dia que a gente foi fazer o atestado de óbito do meu pai, lá no cartório mesmo, meu tio chegou para mim e disse assim: Catarina, vamos lá. Ao longo dos próximos 12 meses, 1 ano, todos os meses vai chegar na sua conta dinheiro suficiente para você pagar o aluguel e pagar as despesas básicas da sua casa. Nesse momento, minha irmã trabalhava na loja de shopping, meu irmão não trabalhava. Minha irmã tinha acabado de passar no vestibular na Universidade Federal, ia começar um estágio, eu tinha 2 estágios e isso era tudo que tínhamos de remuneração. E aí meu tio disse: olha, eu e seus tios, nós vamos nos reunimos e nós vamos lhe dar condições para que vocês, durante um ano, você tenha essas questões todas organizadas. E assim ele fez, e com 1 ano ele deixou de transferir o dinheiro. O que eu acho que foi incrível. Assim, esse meu tio tá vivo e eu honro demais a vida dele, sou muito grata, porque eu acho que isso foi fundamental, né? Para algumas pessoas, radical. Eu tenho certeza que se depois de 1 ano eu tivesse dito: tio, a gente não conseguiu, ele teria dado suporte. Mas ele não ter dado suporte por tempo indeterminado foi fundamental para forjar o meu caráter. Fundamental, assim, eu sou muito grata. Então, ele fez isso em 1 ano. Se você me perguntar o que aconteceu, eu não sei. Eu sei que, assim, eu tinha também uma referência muito forte de autorresponsabilidade do meu pai, que eu nunca vi meu pai não ir trabalhar porque estava doente. Eu nunca vi ele tirar férias. Ele era o dono da empresa, ele chegava primeiro e saía por último. Eu não vi ele se queixar, nem nesses momentos mais desafiadores. Então, eu só reproduzi esse padrão. Então, eu me coloquei em ação, e aí eu não tinha tempo de me queixar, de reclamar, de questionar. E eu acredito muito na espiritualidade, né? Eu acredito, até porque se eu não acreditar, eu acho que eu não estaria aqui se não fosse isso. Eu acho que o universo ele conspira a favor de quem se põe em ação. Então, eu só me pus em ação. Fazendo 2 estágios, um ou outro, as coisas foram se adequando. E aí o tempo foi passando, minha irmã começou a estagiar, meu irmão entrou na universidade, começou a estagiar também, minha irmã começou a trabalhar. Eu acho que as relações familiares, elas acabaram migrando para que eu fosse a tomadora de decisão. Então, eu fiquei responsável pelas decisões da minha família. Quando eu estava no último ano de faculdade, isso era o quê?
Um ano depois de meu pai morrer, eu tive uma oportunidade de trabalho que foi quando eu estava... Isso também é um marco muito importante da minha jornada profissional. Primeiro, o fato de eu ter feito muitos estágios. Eu digo muito isso, eu fui professora universitária e trago isso. Eu fiz estágios por 2 questões. Uma por necessidade financeira, fato. Isso. Mas outra também porque eu percebi que eu tinha muitas lacunas no desenvolvimento das minhas habilidades sociais. Eu sempre fui muito tímida, muito extrovertida, ou muito tímida, muito introvertida. E os estágios, eles me ajudaram. E você tinha consciência disso? Tinha consciência disso. Tinha consciência porque eu acho que tem uma coisa muito importante. Eu sempre fui ambiciosa. Na perspectiva de que eu tinha tido uma vida tranquila e eu não queria outra vida diferente daquilo. Eu queria daquilo algo melhor. E eu tinha aprendido com meu pai que a única forma de você conseguir as coisas eram pelo trabalho. Então eu entendi que o trabalho ele ia me trazer isso. Então o trabalho era intencional. Tinha a questão de manter o lar, a responsabilidade ficou sobre mim. Então isso foi muito interessante porque isso também reforçou a minha postura de tomadora de decisão e focar na solução, que foi dali por dentro. Eu tomei todas as decisões da minha família. Vai se mudar, não vai? O que é que faz? O que é que a gente consegue? Então eu fazia supermercado, eu pagava as contas, eu tomava decisões e assim foi por vários anos. Como eu estava falando e acabei que voltei. No último ano de faculdade, eu decidi que eu tinha que procurar um trabalho que me desse condições de crescer profissionalmente. Eu digo que quando você é jovem, você é mais corajoso, né? Porque o cenário não era favorável, mas eu sabia que onde eu estava tinha um limite e eu não queria aquele limite. E aí eu fui buscar um trabalho, conversei com o meu último estágio, que acabou que me contratou, dizendo que estava querendo ir para uma empresa que fosse maior, que tivesse mais possibilidades. Ele entendeu, eu me pus à disposição do mercado, fui fazer uma entrevista por indicação numa instituição de ensino superior. E aí lá nessa entrevista eu encontrei, eu acho que ao longo da vida você tem que ver quem são as pessoas que vão lhe proporcionar possibilidade de crescimento. Então eu tenho alguns marcos de algumas pessoas. O meu pai, depois o meu tio. E aí nessa entrevista que eu fui para um processo seletivo, era uma instituição de ensino superior que estava crescendo muito no estado. E aí eu me recordo que eu fui entrevistada pelo diretor e aí quando ele olhou meu currículo, ele muito experiente, ele ficou bastante impressionado, porque eu tinha pouca idade, mas eu tinha vários estágios, eu fazia os estágios do tempo regular todo. Então, em 4 anos de universidade, eu acho que eu fiz 5 estágios, porque eu fazia 2 ao mesmo tempo. 2 ao mesmo tempo. E aí era um no público, um no privado, um na clínica, um no hospital, um numa empresa, e depois eu fui contratada. O que não era comum, né? Não era comum. Não era comum. Ele me perguntou por que eu fazia aquilo. Isso, tinha um porquê. E aí eu tinha 2 porquês, né? Um era a motivação e necessidade financeira, mas eu também precisava me desenvolver e eu tinha planos. E aí isso impressionou ele. Fui contratada para uma atividade burocrática e elementar. Começo a trabalhar nessa instituição de ensino superior em paralelo ao tempo que eu estou pagando o meu aviso prévio. Porque uma outra coisa que eu aprendi com o meu pai e que eu apliquei que fez muita diferença, é engraçado. A minha vida com meu pai foi breve, né? E quando ele faleceu, eu tinha 21 anos, então eu estava começando a minha jornada. Mas para você ver o poder do legado, que é muito maior do que da herança. Eu tinha aprendido com ele que a gente tinha que saber a hora de sair e como sair. Então, quando eu estava ali querendo fazer essa transição, eu fui muito honesta com a pessoa que tinha me contratado, que tinha me dado a oportunidade, explicando para ele quais eram os meus motivos. Ele disse, ok, vá. Tanto que eu paguei o aviso prévio e continuei como eu já estava, né? Eu pagava o aviso prévio de manhã e ia trabalhar na universidade tarde e noite. Quando eu estou nas 2 primeiras semanas do meu trabalho novo, nessa transição, eis que eu tropeço, digamos assim, no corredor com o diretor que tinha me contratado. Essa parte é bem emblemática. E aí ele me pergunta, e aí, Catarina, o que é que você está achando? Aí eu digo que, por ingenuidade mesmo, respondi, então, professor, é bem desorganizado, né? Eu lá, administradora, com todas as teorias na cabeça. O sincericídio de Catarina desde sempre. Desde sempre, mas hoje ele está mais... Eu organizo melhor as ideias. Isso. Naquele momento era a sinceridade associada à imaturidade. Isso. E aí ele pergunta o que é, eu disse, o professor é muito desorganizado, né? Aí um parênteses para a gente entender uma coisa que esse episódio me fez compreender. Empresas, quando estão crescendo e rápido, elas se desorganizam. E quem chega tem que ser um bom observador e não alguém que emite opiniões aleatórias, né? Baseado nos recortes que está vendo. E aí foi por imaturidade mesmo e por cheia das teorias de administração.
E aí ele disse, então vou me contar melhor como é que isso está acontecendo. Ele me chama na sala dele. Eu me recordo que quando eu fui, eu disse, nem comecei, já vou ser desligada. Pronto, já. Né? Já deu errado. Já não comecei bem, deu errado. Exato. Mas, para você ver o que é uma pessoa experiente, né? Ele provavelmente deve ter percebido provavelmente o olhar dele foi de... Peraí, ela é imatura, mas eu preciso entender. Isso. Eu vou aproveitar essa imaturidade. Isso pode ser bom para mim, pode ser bom para o negócio. Aí ele olhou para mim e fez, olha só, desde a entrevista que você chamou muita atenção, você é uma menina inteligente, e eu queria que você me falasse, né? O que é que você está achando que é desorganizado? Aí eu fiz as minhas considerações teóricas. E aí ele recebeu, aí ele disse, faz muito sentido, eu vou lhe propor um desafio. Eu disse, pois não, professor. Ele disse, olha, eu quero que você passe aí as próximas 2 semanas, eu ia fechar o meu primeiro mês de trabalho, né? Observando, e eu quero que você me traga um relatório. Organize isso que você me falou aqui, as outras coisas que você vai observar de forma mais estruturada. Eu disse que ele estava me contratando para consultoria, eu não tinha percebido, né? E eu não tinha competência para aquilo. Também, de novo, se eu tivesse o nível de discernimento que eu tenho, eu não teria aceitado, mas eu também não estaria conversando com você aqui hoje. Ainda bem que ela aceitou, né, gente? Aceitei. Ainda bem que ela aceitou. E aí eu fui, fiz esse relatório, apresentei para ele excelente, tá muito bom. E ele me propôs um desafio. Eu quero que você apresente isso para todo mundo da equipe. Ele arrumou alguns inimigos, com certeza. Não, sem dúvida. Aí o que é que acontece? Hoje, né? Hoje não, depois de um tempo fazendo essa releitura, eu entendo que eu era a pessoa certa na hora errada, né? E aí juntou a imaturidade e uma série de coisas, eu topei isso daí, até porque eu tinha aprendido também que a gente não pode dar não pro chefe. Assim, tá me pedindo, eu vou fazer. E eu não via mal nenhum naquilo. Só que aí vem um exercício muito forte de empatia, né? Eu não tinha intenção de prejudicar ninguém, nem de apontar falhas. Mas entenda que as pessoas do outro lado, de onde elas estavam vendo, eu era alguém que estava chegando do nada, caindo de paraquedas e estava querendo fazer alguma coisa que não condizia com a realidade. Eis que esse dia chega, eu tenho que apresentar esse relatório. E aí, entre esse dia que ele me falou e o dia de apresentar, eu fui descobrindo coisas, né? Eu fui descobrindo, por exemplo, que eu estava numa instituição em que eu tinha como chefes, né? Não o diretor, mas ele também, as demais pessoas, que eram os grandes nomes da educação do nosso estado. Então, eram pessoas muito experientes, que tinham feito uma contribuição muito forte. Quando eu me deparei nessa sala para fazer essa apresentação, essas pessoas naturalmente não foram muito receptivas. Imagino. Nem elas, nem as minhas colegas de trabalho. E aí que eu passei por um constrangimento bem forte nesse dia, porque houve uma rejeição generalizada, houve um posicionamento lá que foi muito desagradável para mim, embora eu reconheça que da perspectiva que elas estavam vendo não era isso. O fato é que quando eu terminei essa apresentação, eu disse que ali eu comecei a trabalhar minha inteligência emocional, porque quando eu vi a rejeição, os comentários, foi uma série de coisas que aconteceram, para eu terminar a minha apresentação, eu fiz um acordo comigo, que era, eu vou até o fim, mas eu nunca mais volto aqui. Quando eu fiz esse exercício, que eu consegui fazer a apresentação com algumas intervenções dele e tudo mais, eu também tive um exercício de dizer, caramba, ok, mas você lembra que tu está desempregada. E que o seu trabalho hoje não é só uma questão de preencher tempo, é uma questão de necessidade mesmo. Mas eu tenho que escolher o meu difícil, eu disse, eu não tenho como ficar, porque você não tem como ficar num ambiente em que você foi rejeitado. Terminou a apresentação, todas as pessoas saem da sala, e aí o professor veio me elogiar, e eu lembro que eu disse, professor, eu queria uma gentileza, eu queria que o senhor pedisse para alguém lá na secretaria pegar minha bolsa. Eu não estava com coragem. Eu não tinha coragem de pegar a bolsa, eu não tinha coragem de olhar mais para aquelas pessoas. Imagino. Foi um estágio de desespero absurdo. Quantos anos você tinha? Tinha 22. Muito jovem. E zero maturidade, zero musculatura emocional para qualquer coisa. E aí eu lembro, aí ele ficou na discussão, eu sei que eu fui embora. Era uma sexta-feira. E eu me recordo que meu Deus, como eu vou chegar em casa, eu não posso falar isso para ninguém. Né? Cheguei em casa... Ainda tinha esse peso, Ainda tinha esse peso. Cheguei em casa, eu me recordo que foi um final de semana extremamente difícil. Só que no domingo, 5 da manhã, toco o meu celular. Era 21 de novembro, porque que eu me recordo, 21 de novembro é dia Nossa Senhora da apresentação, padroeira de Natal. E o diretor da instituição, ele era muito religioso. E aí ele liga para mim, e eu lembro que quando o celular tocou, e nessa época tocava, né? Hoje teria passado desapercebido. Não ia ver. Tocou que eu acordei, que eu olhei para o número, eu disse, meu Deus, por que ele está me ligando? Por que eu pensei isso? Eu não tinha nenhuma relação de proximidade, não estava de sobreaviso do trabalho, eu disse, ele deve estar ligando errado, porque
Quando eu atendo, aí ele fala assim, Catarina, eu tô aqui na procissão de Nossa Senhora da Apresentação. Olha as questões espirituais, né? E eu tô com alguns problemas para resolver na empresa, você sabe, e Nossa Senhora me tocou fortemente que eu preciso insistir em você, que você vai me ajudar nessa missão. E aí eu lembro que eu ouvindo isso, meio que atordoada do sono, eu respondi algo do gênero, professor, eu tenho muita fé em Nossa Senhora, mas eu acho que ela tá emitindo sinais errados. Me desculpe, mas eu não posso entender. Acho que ela errou. Eu não posso entender como é que eu posso lhe ajudar. Eu não tenho condições nenhuma de voltar para lá. E aí ele, mais uma vez, sábio, ele disse o seguinte, olha, eu vou desligar. Você vai amanhã na minha sala, no seu horário de trabalho, dizer então que você não vai ficar. E desligou. E aí eu terminei o domingo, angustiada, porque de novo eu não fui contar para ninguém, né? Chego na empresa para meus últimos dias de aviso prévio. E assim, eu tinha passado uma semana tão angustiada que eu acho que estava evidente. E aí o meu gestor até então, o dono da empresa, quando me viu, empático, ele disse, Catarina, tá tudo bem com você? E eu na hora disse, não tá. Não. E eu não queria desabafar com o meu chefe, certo? Mas eu já tava... Mas se era a opção que tinha... E aí vem os aspectos das pessoas que vão fazer diferença na sua vida, né? Ele foi muito importante. Por quê? Eles veio aqui conversar comigo, eu fui na sala dele, aí comecei a desabafar. Aí contei o que tinha acontecido. E olha a empatia dessa pessoa e olha a importância de você ser o melhor que você consegue nas relações. Eu tinha falado para ele que eu queria sair, quais eram as minhas motivações, ele tinha me apoiado. E depois que eu fiz o meu desabafo, a primeira coisa que ele olhou para mim e disse foi o seguinte, Catarina, eu sei que a sua maior angústia nesse momento é porque você está desempregada. Ele conhecia a minha história, né? Isso. Mas eu quero lhe dizer que você pediu para sair, mas você é bem-vinda. Se você quiser continuar aqui, você continua. Faz toda a diferença. Aí eu respirei, né? Eu já tinha ali, metade do meu desespero tinha ido embora. Aí eu disse, poxa, ok. Só que aí vem a segunda parte, que é a mais importante. Ele disse isso, ou seja, ele me acolheu, ele me deixou no estado de segurança, e aí na sequência ele disse, agora eu preciso lhe dizer algumas coisas, porque você é muito jovem, para lhe ajudar a pensar sobre as suas decisões. E aí ele me falou uma coisa, ele me fez uma pergunta que eu digo que essa é uma pergunta que eu me faço, já me fiz e continuo me fazendo muitas vezes na minha vida. Ele disse assim, Catarina, olha só, você está diante de uma oportunidade porque alguém que não lhe conhece, mas que viu seu potencial, pelo que você falou, de forma respeitosa, admira você, vê possibilidade de você em crescimento, ele está lhe dando a oportunidade e você, aos 21 anos, 22 eu tinha, né? Você vai dizer não sem tentar. Você acredita que onde você vai chegar na sua carreira dizendo não por medo, sem tentar? Sem tentar. E aí quando ele disse isso, eu lembro que eu respirei. Aí eu disse, não, eu vou tentar. Só que ao mesmo tempo que eu disse, eu vou tentar, eu disse, não, mas eu não tenho condições de tentar. Catarina, aí eu comecei a contar a história de novo. Tão jovem. Muito jovem. Tão jovem. E aí isso... E o que mais me impressiona é... Você não compartilhava isso com ninguém. Não. Você tinha um senso de responsabilidade e que você tinha que resolver. Eu tinha que... Não interessa, você tinha que resolver. Isso. E muito jovem, muito jovem. Isso. E aí um parênteses, porque veja bem, quem me conhece hoje, 20 anos depois, eu sou a mesma pessoa. Só que forjada por essas circunstâncias. Né? Eu fui forjada, assim como todos nós. Nós somos reflexo, não das nossas vivências, mas de como nós encaramos o que vivemos. Porque as histórias são muitas, mas como você encarou. Então, como eu fui encarando isso, que a minha perspectiva era, eu não tenho opção, eu só tenho a opção de dar certo, eu só tenho a opção de fazer e era ir até o meu limite. A minha mentalidade, desde este momento, e até hoje ela é assim, até porque treino tivemos, isso. Né? Foi sempre não focar no problema, focar no que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. Então, a minha mente ela é muito treinada para o que eu tenho que fazer, o que é que eu preciso fazer. E aí, quando ele me disse isso, eu disse, eu vou tentar. E depois eu disse, não, mas eu não tenho condições de tentar. E comecei a contar a história tudo de novo. Aí ele fez, não, eu entendo, Catarina, mas eu repito. Aí eu comecei a contar. Ele disse, não, me conta então quem são as pessoas. Aí veio um dado interessante, uma perspectiva interessante. Eu contei quem eram as pessoas. No meio das pessoas que eu estava falando, dos personagens dessa cena, ele identificou uma pessoa que era muito amiga do meu tio. E aí esse que ele disse o seguinte, Catarina, essa pessoa aqui, ela é muito amiga do seu tio. Quando você tiver uma oportunidade, fala isso pra ela. Eu disse, o que é que eu faço com essa informação? Mas ele falou isso. Você não avaliou? Não tinha nada. O impacto que isso poderia ter se você dissesse. Depois dessa conversa, foi o que eu fiz. Eu fui lá falar pro professor que eu ia
Continuar tentando. Só que, quando eu chego para conversar com ele, né, muito imbuída de uma coragem que eu tinha, não tinha, hora faltava, mas eu vou tentar, não sei se por uma semana, 2, ele vem com a seguinte proposta. A proposta não era para eu voltar. A instituição, ela estava assim, dentro do formato hierárquico desse modelo, a gente tem coordenação geral, secretaria geral e direção, que é ele. A secretaria geral estava sem secretária geral, que tinha sido demitida, acho que um mês antes de eu entrar. E tanto que parte dessa desorganização que eu identifiquei era em função da ausência do líder. E existia também ali um movimento interno de quem ia ocupar esse lugar, porque esse lugar está vazio, quem está lá quer ocupar. Claro. E aí eu volto para dizer ele que vou voltar para ser auxiliar, e ele diz, pronto, Catarina, eu não lhe disse por telefone, porque se você for resistente a voltar, talvez você não fosse aceitar o convite que eu tenho para lhe fazer. Aí eu disse, um convite? Se é ele, então, você sabe que a posição de secretária-geral está em aberto, bababá, sei, professor, sei sim, então, quero que você ocupe. Aí eu olhei, eu disse, aí ele tentar... Ele dificultou mesmo. Muito. Aí eu fiquei naquele, eu disse, não tenho a menor condição. Foi corajosa para tentar voltar, mas jamais eu disse, não, professor, eu não tenho a menor condição. Eu dizia, eu não tenho a menor condição e lembrava, vai desistir. Não vai tentar, não? Mas, gente, vamos combinar que tem que ter sanidade no meio do caminho, né? Não é tentar aleatório. E ali o racional, eu disse, não, coisa é eu tentar ficar aqui e crescer e um dia ocupar outro espaço. Outra coisa é eu chegar e ocupar esse espaço para o qual eu estou preparada. Eu fui negociar com eles, professor, eu não tenho a menor competência para dar conta disso. Eu não tenho idade, eu não tenho conhecimento. As pessoas que estão lá, elas querem essa posição, inclusive elas têm muito mais capacidade que eu. Argumentei. Quando eu terminei de argumentar, ele fez, eu quero que você ocupe esse lugar. Eu disse, tem alguma coisa errada aqui. E aí, quer tentar, não tenta. Eu sei que no final, ele disse, olha, você é uma menina inteligente, você já provou que é inteligente. Eu vou lhe dar todas as condições para você se desenvolver. Eu vou mandar você para o Ceará, eu vou mandar você para João Pessoa, você vai mapear os cursos, você vai pesquisar, eu vou lhe ajudar a desenvolver, mas eu preciso que você aceite. Aí eu vim com aquela, né? Vou tentar. E aí, para resumir, eu terminei essa conversa dizendo, professor, eu vou tentar, eu vou fazer o meu melhor. Agora eu queria combinar uma coisa com o senhor. Se daqui a um mês, eu acho que não vai ser isso não, que eu vou tentar por mais tempo. Eu vou tentar o máximo que eu puder. Mas se daqui a um tempo eu vier e disser que não quero continuar, eu quero só que o senhor me deixe ir. E aí ele disse, não, combinado. Aí as coisas não podem ser mais desafiadoras, são. Ele diz, então, ok, você agora vai lá na secretaria, converse com a coordenadora geral e avise para ela que a partir de agora você é a secretária geral. Aí eu olhei para ele, eu disse, professor, isso não tem um RH aqui, não. Eu achei que ele gostava de você no início. Então, eu não sei, assim, ele tá aí, inclusive ele é uma vida pela qual eu sou muito grata, eu amo isso em todos os lugares, já fiz isso várias vezes pessoalmente, porque ele mudou a minha vida. Com certeza. Mas eu não sei o que foi aquilo ali, sabe? Tô trazendo recortes. E aí o fato é que eu lembro que a secretaria era um anexo, e aí eu tive que ir andando uns 300 metros, eu rezei tudo que eu sabia, que eu não sabia. Chego lá, quando eu entro na porta, o porteiro olha pra mim e diz assim, você aqui? Porteiro. Eu disse, então, bem falando baixinho, né? Meu Deus. Aí eu disse, eu vim aí gaguejando, a rejeição 100%. Quando eu entro na recepção, as 3 recepcionistas pareciam que estavam vendo, não sei nem o que. Você tá aqui... E vejam bem, gente, hoje eu falo com altivez, com segurança, tudo mais, mas lá atrás, não. Não, você era muito jovem. Eu era muito jovem. Eu lembro que eu não sabia se gaguejava, se eu falava. Eu fui na força da fé. E eu disse, então, o professor pediu para eu falar. Eu entro na sala da coordenadora. Quando eu entro na sala da coordenadora, eu me recordo que ela estava no computador. Quando ela me viu, o que é que você está fazendo aqui? Você não tinha ido embora? Aí ela estava digitando, eu fiz então. Aí eu comecei a gaguejar, né? Eu estava lá e eu disse, o seguinte, eu vim aqui porque o professor pediu para eu avisar que a partir de agora eu vou ser a secretária-geral. Ela estava digitando, ela parou de digitar. Ela olhou para mim, ela fez... Meu Deus. Eu acho que ele está com algum problema. E eles eram muito próximos, ela não se conteve. E eles tinham uma relação de proximidade muito forte que justificava esse tipo de comunitário, de tudo mais. Aí eu respondi, professora, eu também acho. Eu não achava. Você concordou? Eu concordei, eu disse, mas aí teve uma coisa que eu acho que foi muito importante. Que isso vem comigo desde sempre, mas eu acho que foi muito importante. Eu disse, eu também acho. Mas ele está vendo algo que eu não consigo ver. Eu não só quero essa oportunidade, como eu preciso, e eu vou precisar muito da sua ajuda. Eu queria que a senhora me acolhesse e me ajudasse.
Você quebrou um pouco. Não quebrou. Não? Ela voltou a digitar. E aí, gente, vocês já perceberam, vocês imaginam que é 1 minuto de silêncio nisso? Eu em pé, ela sentada, ela não mandou eu sentar, não disse nada, ela ficou resmungando no computador. Eu não tinha o que fazer. Aí eu contei uma mentira saudável. Eu lembrei do meu tio. Ela era a que conhecia. Ela era a que conhecia. Aí veio esse essa sopro. dica. Aí eu disse, professora, esse final de semana eu estava na fazenda com meu tio. Ele disse que estava trabalhando aqui. Aí quando eu disse o nome das pessoas que estavam trabalhando, quando eu falei esse nome, ele ficou super feliz. Ele disse que gosta muito. Disparei a falar um monte de coisa. Uma mentira saudável. Saudável. Aí ela para de digitar. Ela disse, quem é seu tio? Aí eu disse, tio e padrinho. É real essa. Como é o nome dele? Eu disse o nome. Aí ela parou assim. Você é sobrinha de Deda? Meu tio, posso dizer o nome? Sim, sou. Ela fez, seu tio é muito meu amigo. Eu disse, ele falou. Aí ela veio com a pergunta-chave. Você é filha de quem? A gente sabe que em uma geração isso é muito comum. Meus tios, meu pai, ele tinha um núcleo familiar muito fechado, então todo mundo conhecia todo mundo. E eles conhecem geralmente a história. A história e tudo mais. Isso. Quando eu digo o nome do meu pai... Aí ela olha pra mim. Meu pai tinha falecido a essa altura há uns 8 meses. Não tinha nem um ano. Bem recente. Muito. Aí ela olhou pra mim. Ela fez, você é filha de Nilo? Seu pai morreu agora, não foi? Recente. Num acidente. Eu disse, foi. Quando eu disse isso, aí ela olhou pra órfã, né? Aí ela disse, eu sinto muito. Seu tio ficou muito abalado. Sente um pouquinho aí. E aí eu sentei. E aí ela se abriu. Né? Na perspectiva de que estava olhando ali para uma órfã. Isso. E aí a minha história, que eu não usei a meu favor, mas de alguma forma ela fez ela olhar para mim como alguém que não poderia, pronto. Gente, aí a história começa. Eu passei 13 anos nessa empresa. 13 anos. E essa história ela foi muito emblemática, porque tudo que eu faço hoje é reflexo dessa história. Quando eu chego para exercer esse papel, eu descobri rapidamente que tudo que eu sabia de administração não ia me fazer ter um bom desempenho. Aquela teoria não ia lhe servir. Não que ela não fosse útil, mas ela não ia servir. Então, eu me debrucei a estudar sobre inteligência emocional. Primeiro que eu precisava. Comunicação, relações interpessoais. Eu brinco dizendo que eu li sobre como sentar, como levantar, como dizer isso, como não dizer aquilo. E assim, respeitando muito, sendo sempre muito humilde, porque eu não criei um mecanismo de manipulação, mas de entender como fazer as coisas, de me colocar no lugar de aprendiz, de pedir ajuda. E aí as coisas foram acontecendo. Tudo que eu tinha apresentado no relatório eu consegui emplacar. Que coisa boa. Aos poucos. Eu sou muito grata por essa oportunidade, porque ela me forjou como profissional. Então lá eu pude aprender com grandes mestres, mas também enfrentando desafios de toda a ordem. Né? Da ordem da rejeição, depois da ordem de não saber e ter que fazer, da ordem de ter que responder por um cargo de muita responsabilidade, e as pessoas não estavam preocupadas se eu ia dar conta ou se não ia. Eu era chamada a menina da secretaria, muitas vezes com muito desrespeito. Né? E aí eu aprendi sobre a importância de você acreditar em você e de você fazer tudo o que estiver ao seu alcance. Então eu só foquei nisso. Eu acreditei em mim, fiz tudo o que estava ao meu alcance, e aí eu fiz uma jornada muito linda lá, pela qual eu sou muito grata. Me desenvolvi como líder, como gestora. Comecei a dar aulas lá, que era a instituição de ensino superior, então foi muito bacana. Há 7 anos ainda lá, eu entendi, mais ou menos eu fiz transição há 7, há 9 eu comecei a ficar muito desconfortável. Minhas irmãs casaram, e aí eu fiquei, agora eu posso fazer o que eu quiser. Não que as minhas irmãs fossem depender dos maridos, mas elas tinham o núcleo familiar delas. Então, naquele momento, quando meus 3 irmãos começaram a resolver, digamos assim, a vida deles, eu acho, né, hoje, depois de terapeutizada, eu entendi que ali eu disse, eu me liberto. A partir de agora eu posso tomar decisões que não sejam só boas para a minha família, mas que sejam importantes para mim. Então, eu fiquei inquieta no trabalho. Eu acho que o meu espírito empreendedor, ele não morreu, ele foi guardado. Né? A vontade de empreender, a vontade de fazer outras coisas, ele ficou bem guardadinho. Eu fui muito feliz no que eu fiz. Mas aí, depois que estava tudo resolvido, eu entendi. Eu faço essa junção agora, viu, gente? Terapeutizada. As coisas foram acontecendo, eu estou contando, mas lá eu não percebi. Mas foi exatamente aí, quando meus irmãos casaram. Minha mãe já tinha um novo companheiro. Então, eu acho que eu disse assim, agora eu posso tomar decisões e se eu errar, vai ser por mim mesma. Isso. E aí, eu fiquei inquieta e decidi fazer transição de carreira. Se desse errado, dava errado só pra você. Só pra mim. Eu já não estava comprometendo mais ninguém. Isso. E assim fiz.
não recebi apoio. Na verdade, a forma como eu fui conduzindo a vida fez com que as pessoas elas não dessem sugestões sobre a minha vida. Né? Nunca houve isso. Eu sempre tomava decisões de forma muito autônoma. Assim, eu acho que não compartilhava, não pedia opinião. Então, eu faço muito isso, até hoje, né? Não dava tempo. Então, mas quando eu fui fazer transição de carreira, houve uma resistência muito grande porque eu tinha um bom emprego, um bom trabalho, uma boa remuneração, uma boa posição. Então, ninguém entendia porque eu tinha que fazer aquilo. Mas eu entendia que eu tinha encerrado um ciclo e que era importante eu começar um outro. E aí, esse que eu comecei a fazer o que eu faço hoje. Né? Foi bem difícil no início, muito difícil mesmo. Primeiro, tomar a decisão de fazer transição de carreira não é fácil. Empreender de forma que você, quando eu comecei, eu não sabia nem exatamente o que eu ia fazer, como era que eu ia construir. Mas aí vem um marco também muito importante, que eu acho que é bom para quem está ouvindo, que é cuide da sua reputação. A minha jornada, ela foi muito marcada por seriedade e comprometimento. Então, eu sempre fui muito responsável, muito comprometida. Quando eu fiz minha transição, os meus primeiros clientes, eles chegavam para mim da seguinte forma: Catarina, fulano me indicou você. Ele disse que não sabe exatamente o que você está fazendo, mas que se você dissesse que você podia me ajudar, eu podia lhe contratar. Ou seja, existia credibilidade, reputação. E isso foi muito importante nos 2 primeiros anos da minha transição de carreira. E aí, depois, naturalmente, um bom trabalho, que aí nada de novo, né? Eu fui construindo passo a passo e sigo essa jornada até hoje. Nada mudou, né? Eu continuo buscando me aperfeiçoar, continuo buscando honrar a credibilidade que eu construo por meio do meu trabalho, me aperfeiçoando, buscando fazer diferença efetiva na vida das pessoas e das empresas. Mas tudo isso é reflexo dessa jornada. Ufa, né? Que jornada, né? Pois então, eu resumi. Eu resumi. Catarina, foram assim, tudo que você disse aqui foram vários insights, né? Eu acredito que quem ouvir vai conseguir reconhecer muitas coisas e realmente cada história que a gente vive, que a gente passa, eu concordo plenamente com você, ela vai influenciar muito. E eu acredito muito na espiritualidade também. E sei que existem pessoas que vêm e que mudam mesmo a trajetória de vida da gente. Isso. E talvez se você não tivesse aceitado aquilo... Se eu não tivesse ouvido aquele conselho, se eu não tivesse aceitado, acolher uma visão de alguém que conseguia ver mais do que eu estava vendo... Né? Se eu não acreditasse que se eu fizesse, porque eu tenho um princípio de vida que é o seguinte: se eu fizer tudo que estiver ao meu alcance, o universo vai conspirar ao meu favor. Então eu não jogo para o universo, eu me boto em movimento e eu espero que o universo faça parte dele. Então, e acreditar muito em mim e reconhecer vulnerabilidade e fazer um esforço genuíno para ser melhor, para construir uma jornada que seja algo que você se orgulhe da pessoa que você vai se tornando no caminho. Eu tenho muito orgulho da pessoa que eu fui me tornando no caminho, né? E entendo também que tem uma jornada aí longa pela frente, até porque da minha transição para cá, nós estamos falando aí de pouco tempo, perto de tudo que eu acho que ainda está por vir. E eu vejo, você não para. Não para, é sempre viajando, é sempre palestrando. E hoje você está como queria? Eu acho que eu estou... além do que eu imaginaria estar em face ao tipo de negócio que eu entrei, as minhas limitações mesmo, principalmente de habilidades sociais, né? Então a gente precisa de muito mais conexão e tudo mais, mas também em face ao respeito que eu tenho a mim e aos meus limites, eu estou muito satisfeita na minha jornada até aqui, mas acredito que ela está só no começo. Não, com certeza, eu não tenho dúvida. Eu queria saber o que é que você considera o maior legado que você quer deixar, né? O que você quer deixar de legado? Eu acho que, primeiro, essa capacidade de olhar como alguém que é responsável pelas decisões e pelas consequências dela, sabe? Eu acho que eu quero muito que as pessoas olhem para mim e vejam isso. A importância de você assumir responsabilidades e as consequências dela. E eu acho que a gente está nessa vida para construir uma jornada de evolução. Né? Isso é acertar, é errar, é tomar decisões difíceis. Eu acho que é muito sobre isso. E viver de forma intensa.
né? E a intensidade para cada um vai ser uma coisa muito diferente. A minha intensidade está no trabalho, e não é porque eu acho que a vida se resuma ao trabalho, mas porque é por meio do trabalho que eu realizo grandes coisas. Incrível, assim, foi fantástico. A sua história é fantástica. Eu não conhecia tudo, eu conhecia algumas partes, porque nós já fizemos uma mentoria, né? E eu admiro demais o seu profissionalismo, o seu posicionamento. Fico só imaginando como é que era a Catarina lá, com aqueles 17 anos, com o pai, chegando numa empresa e vendo a empresa à falência, né? É muito inspiradora a sua história, é uma trajetória de sucesso. Hoje, sem dúvida, você é uma pessoa de renome aqui, tem uma credibilidade imensa. Então, quando eu falei aqui que eu vou receber Catarina Alcântara, todo mundo, nossa, ela vem, que bom. Foi uma felicidade para mim quando você aceitou estar aqui para poder contar a sua história. Eu fico muito feliz. As pessoas que estão acompanhando, às vezes elas podem dizer assim, como é que contam história, né? E é uma história que tem muitos dramas no meio do caminho, mas eu acho que eu queria trazer uma reflexão, que é, a gente precisa revisitar a nossa história. A gente precisa honrar e respeitar essa história. A gente precisa saber que nós somos consequência dela, que se eu puder revisitar e ver o que é que eu posso fazer de diferente, fazer. E é muito importante que a gente trabalhe as nossas curas interiores, né? Que a gente faça as pazes, né? Fazer as pazes com os nossos ancestrais, com o que eles conseguiram nos trazer, tirar sempre a perspectiva positiva das coisas e olhar para o futuro de forma comprometida em fazer as coisas acontecerem. Eu acho que isso é algo que vale a pena, né? A gente está aqui para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Obrigada. Eu tenho um presentinho para você. Uau. Para Cadu me ajudar. Uau, adoro. Estamos aqui com a nossa equipe, Cadu e Jefferson nos ajudando. Maravilhosa, acompanhando. Obrigada. Um presente do Ideias que Somam. Olha aí, gente, que coisa linda. Que bom que a gente... É uma canequinha para você. Caneca para você. Eu agora tenho minha caneca também. Para lembrar desse momento aqui. Olha, eu vou mostrar para vocês. É igual a que tá aqui, ó. Que lindo. Obrigada mesmo. Catarina, por fim, como a gente te encontra nas redes sociais, passa o seu arroba aí, que eu sei que muita gente vai querer seguir você. Eu sigo, gente, fico só vigiando onde ela tá, vendo o que ela tá postando, curtindo as coisas, porque eu adoro te acompanhar. Ai, que bom. De verdade, você realmente é uma das pessoas que eu acompanho sempre. Eu gosto de acompanhar, eu gosto do seu conteúdo, eu gosto das frases que você posta. Bem bacana, deixa seu arroba aí. Obrigada. É arroba Catarina com K Alcântara. Catarina Alcântara. Muito show. E o nosso arroba é arroba Copiedu, para quem quiser entrar no Instagram e nos encontrar. O meu arroba é arroba @AndradeLetícia, também estou lá no Instagram. O nosso podcast está em todas as plataformas, vocês podem acessar. Muito obrigada. Obrigada, sucesso aí. É enorme estar aqui com você hoje. E finalizamos então essa temporada, esse episódio, né? Até a próxima. O podcast Ideias que Somam fica por aqui. Obrigada, gente. Um beijo.